Olá, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre este livro aqui, ó, História da Bruxaria, do Jeffrey Russell. Isso aqui é um livro publicado pela editora Aleph em 2019. Então é um livro que vai trazer algumas referências, né, sobre esse tema, né? O termo bruxaria, né, ele remete à origem, sua origem ao termo Wicca, com 2 Cs, quer dizer bruxo. Esse termo aparece no século IX, ou também na forma Wicce, W-I-C-C-E, que quer dizer bruxa, que é do inglês antigo e do qual se originou witch em inglês, né? Os dois termos têm origem em Wiccian, W-I-C-C-I-A-N, lançar feitiços. Tá? Segundo Dodds, o traço mais característico da Odisseia, lá nos gregos, está, né, buscando as origens da bruxaria. Ele vai falar sobre o conceito de demônios, que aparece lá na Grécia Antiga, mas que não tem esse sentido negativo inicialmente. O traço mais característico da Odisseia, de Homero, é o modo pelo qual seus personagens vinculam toda espécie de fato mental à intervenção de um demon, de um deus, ou deuses, anônimo e indeterminado. Segundo Alexandre Polistor, citado por Diógenes Laércio, todo ar está cheio de almas, nós as chamamos de demons, e são eles que enviam sonhos, sinais e doenças aos homens, e não só aos homens, mas também às ovelhas e aos outros animais domésticos. São esses demos que dirigimos os nossos ritos de purificação e apotropaicos, todas as espécies de adivinhações, a arte de interpretar, expressões vocais e assim por diante. Platão considera os demos como seres espirituais intermediários entre os homens e a divindade, e que podem assumir aspectos maléficos como benéficos. O próprio Sócrates declarava que tinha um dêmon que lhe dava bons conselhos ao ouvido. Em Tímeo, obra do Platão, né, ele trata dos dêmons que agem com o que o cristianismo posteriormente ficou conhecido como anjos da guarda. Então, Tímeo faz referência aos demônios que agem como se fossem anjos da guarda. Então, esse conceito da bruxaria, o termo de magia, o livro vai mostrando essa construção desse termo. O termo mago remete à Pérsia antiga, né? E a partir do momento que a Pérsia invade a Grécia, então esses magos começam a ter uma conotação negativa, pejorativa. Então esse termo magia ele vai sendo desenvolvido e ele vai então começar a falar como é que esses casos de magia eram tratados, né? Então as penas inicialmente eram gradualmente brandas e foram tornando-se mais severas com o tempo. O Sínodo de Paris, de 829, promulgou um decreto que previa ao rei o poder de punir severamente as feiticeiras. Por volta do ano 900, o Canon Episcopi, por sua vez, manifesta um ceticismo para com a bruxaria, como atos que revelam um espírito perturbado, ajudando a retardar qualquer iniciativa sistemática de caça às bruxas. Então é interessante isso, como é que você veja que lá na Grécia Antiga tem esse significado ambíguo, né? Tanto positivo quanto negativo. Depois vem o período persa, isso passa a ter uma conotação mais negativa. Começam as primeiras perseguições, mas mesmo no ano 900, o cânon episcopi, ele ainda é bastante brando e relativiza isso, né? Dizendo que isso não é espírito, não, são pessoas perturbadas. A primeira execução por heresia, tá? Relacionada com bruxaria, porque a bruxaria está muito relacionada com heresia, vai acabar tendo essa associação, né? Ela ocorreu somente em 1022, tá? Só em 1022 que vai ter a primeira pessoa formalmente executada por heresia. Foi pelo rei Roberto da França, em Orleans. Segundo Jeffrey Russell, as mais antigas heresias da Idade Média estavam longe de ser diabólicas. A maioria delas, pelo contrário, caracterizava-se por um fervoroso desejo de reforma moral.
Mas, a partir do século VIII, alguns elementos da bruxaria foram incorporados à heresia, ou pelo menos aquilo que as pessoas acreditavam ser heresia. A intervenção divina para decisões em julgamentos, tá? Ela está presente em diversas formas. Ele cita o caso dos ordalhos. Os ordalhos, tudo isso são manifestações de seres espirituais agindo aqui na Terra, né? Falamos dos demônios, agora vamos falar aqui dos ordalhos. Então, os ordalhos, eles eram provas a que o acusado era submetido para você testar se ele tinha culpa ou não. Uma dessas provas era conhecida como banho de bruxa. Você pegava a suspeita, amarrava ela com cordas e depois submetia ela às águas profundas de um rio. E ela ficava amarrada por corda. Se a água, que é uma criação de Deus, rejeitasse a pessoa e ela flutuasse, começasse a boiar, então é considerada culpada, porque o rio está rejeitando ela. Tá? Caso contrário, se ela afundasse, então as águas estão absorvendo ela, não é isso? Então ela é inocente. Aí o pessoal puxava com a corda. Ela era eriçada, normalmente salva. Outro tipo de intervenção era o juramento purgatório. Era uma espécie de ordalho em que o acusado prestava um juramento para se desculpar ou provar a sua inocência, de modo que a negativa de prestar juramento constitui uma prova de culpabilidade. Outra questão é dessa questão dos julgamentos, né? O Malleus Maleficario, né, que serviu um manual de inquisidores na Idade Média, ele sugere o uso da tortura para que o acusado confesse sua culpa. Tá? Bom, em Portugal, os ordalhos tinham ao registro de ordalhos na forma de provas do ferro em brasa. A pessoa segurava um ferro em brasa, se ela não se queimasse, ela era absolvida. E também havia os duelos judiciais, né? Duelos seria um ordalho bilateral, né? Porque as duas partes estão participando. Botam os dois para lutar em espada, quem morrer é porque era culpado. Essas formas aí do duelo judicial e do ferro em brasa foram as que mais predominaram no período medieval, sendo gradativamente substituídos pela prova testemunhal. Então a Igreja condenou o uso dos ordalhos no Quarto Concílio de Latrão, em 1215, e a Inglaterra seguiu essa condenação. Então, o livro, então, ele vai falar do período do Renascimento, né? Já estamos aí no Renascimento, que ele fala desse contraste, que o Renascimento, de um lado, é uma explosão de criatividade, né? É assim que é narrado, e de progresso, e é exatamente o período em que a astrologia e que a bruxaria vai aumentar. Então, essas crenças e seres espirituais, paradoxalmente, vai aumentar. O Jeffrey Russell destaca o seguinte: em cerca de 1450, no fim da Idade Média, o medo converteu-se em obsessão febril, que redundou numa caça que duraria mais de 200 anos. Então vai de 1450 a 1650. Esse é o pior período da bruxaria, que não é a Idade Média. Aí que é interessante, né? O período mais forte de bruxaria não é o período medieval. A ideia popular de que a caça às bruxas é fruto de um falso preconceito, a ideia popular de que a caça às bruxas é medieval é fruto de um falso preconceito que vincula tudo que é ruim ao clericarismo da chamada Idade das Trevas. Pelo contrário, a caça às bruxas foi um produto da Renascença e dos líderes da Reforma estavam entre os mais vigorosos defensores da crença em bruxaria diabólica. Catherine Heider, num outro livro aí que eu falei sobre a magia na Europa, tem uns vídeos falando sobre isso, ela observa que uma simples discussão, ela muitas vezes dava origem a uma punição por essa caça às bruxas aí. Por exemplo, a pessoa se irrita com o vizinho, aí surge aquela discussão, aí das pessoas fala, não, que você, tomara que morra, não sei o que, tá. Aí, daí um tempo, a pessoa morre. Pronto, o cara é acusado de bruxaria. Na Inglaterra, em 1579, Margaret Stanton foi acusada de bruxaria após uma briga com seus vizinhos, dos quais, após algum tempo, caíram doentes. Dorothea Hildrenstein recriminou um rapaz que agredia o seu filho
dizendo que ele se arrependeria do que fizera. Algumas semanas depois, o agressor, ficou doente, o que valeu a acusação de bruxaria a Doroteia. Então, a mesma acusação poderia recair às parteiras, caso ocorresse um problema no parto. Tivesse problema no parto, opa, essa parteira bruxa. Com a instituição da Inquisição no século XIII, então veja, a Inquisição é século XIII, feiticeiros e bruxos são perseguidos, desde que suas práticas estivessem envolvidas em atos de heresia, mas esse critério logo se ampliou na medida que na década de 1320 o Papa João XXII colocou todos os tipos de feiticeiros sem distinção, incluindo encantamentos, pactos diabólicos, profanações de sacramentos, tudo sob a jurisdição dos inquisidores. Com a reforma protestante, os protestantes continuaram com a caça às bruxas, não interromperam. Pelo contrário, até intensificaram, em especial na Alemanha, na Inglaterra, na França e na Escandinávia. Em alguns países católicos, como Portugal e Espanha, os julgamentos das bruxas foram mais raros. Com as guerras religiosas do século XVI, exacerbaram-se as tensões, aumentando consideravelmente a perseguição das bruxas. Após 1700, o número de bruxas condenadas diminui drasticamente. Jacques Verger argumenta que a perseguição à bruxaria e feiticeiros ocorre no momento em que se consolida, após a criação das universidades e sua difusão, uma ruptura entre o saber popular e o saber erudito. Regine Pernot observa que no século XVII, o século da razão, o número de processos de feitiçaria aumentou consideravelmente. Então, bate com o que o Jeffrey Russell está dizendo aqui. O jurista Jean Bodin, um jurista conceituado na época, do século XVI, relata no livro dele, Demonomania, que ele escreveu, que enquanto juiz, ele enviou milhares de hereges à fogueira. Johann Weyer, em 1563, escreveu um tratado de magia chamado Da Magia, em que argumentou que havia uma perseguição indiscriminada contra as bruxas e que a maioria dos pretensos casos de bruxaria tinham causas naturais e não revelavam qualquer efeito sobrenatural. Mas Jean Bodin rejeitou essa perspectiva de moderação e acusou o próprio Weyer de ser um bruxo. Na França, as últimas perseguições de bruxa na fogueira vieram ocorrer somente em 1679. Então estamos nessa fase aí de 1450 a 1650, tá? É o período onde vai ter mais intenso. Joseph Glanville, ele era membro da Royal Society no século XVII. Ele explicou com argumentos científicos que a melancolia favorece a mente das mulheres mais sujeitas à ação do diabo, transmitindo a ilusão de que ela era causadora dos efeitos miraculosos. O efeito maléfico era produzido pelo próprio demônio. Segundo Glanville, os vapores venenosos exalados pelo familiar e absorvidos pela bruxa permitia que elas projetassem sua alma, podendo participar dos sabás e mesmo poder assumir a forma de animais, bem como podia explicar o mau olhado das bruxas. A percepção de que o ar era um composto que poderia sugerir a existência de vapores venenosos era prevista pelo Glanville. Glanville chegou a propor que a Royal Society utilizasse recursos para cartografar esse mundo espiritual. O grande adversário de Glanville na questão das bruxarias foi o alquimista John Webster, um paracelsista que acreditava no bálsamo de armas, sereias e espíritos astrais. Tá? Então veja, nós temos aí um cientista, um membro da Royal Society, argumentando em termos de bruxaria e efeitos maléficos e vapores venenosos, tudo isso está lá. Não é a maioria da Royal Society. Né? Ele não conseguiu as verbas para fazer pesquisa nessa área, mas é um cientista lá que está tratando dessa questão. No livro Some Philosophical Consideration Touching Witches and Witchcraft, publicado em 1666, Glanville faz uma defesa da crença às bruxas, com base na teologia cristã, onde alega que a negação da bruxaria provinha do ateísmo. No entanto, nessa época, a crença em bruxas já estava em declínio. Então, veja, o Glanville está lá, é um dos últimos a defender essa causa aí, vamos dizer assim, no meio acadêmico. Especialmente após a lei de 1604 contra a bruxaria na Inglaterra. John Webster, em Displaying of Supposed Witchcraft, de 1677,
ataca o argumento de Glanville e mostra que as crenças em bruxas se baseiam em argumentos frágeis. E em 1718, Francis Hutchinson publica Historical Essay Concerning Witchcraft, que foi considerado um golpe devastador contra a crença em bruxaria, que deixou de ser objeto de estudo no ambiente acadêmico. Então, veja, o Glanville é um dos últimos lá da Royal Society, que ainda está levando esse tema lá para a discussão, mas depois veio o John Webster, o Francis Hutchinson, 1718, e depois acabou. Você não vai ter mais cientistas discutindo essa questão, ela sai do debate no meio acadêmico. É isso. Muito obrigado, então.